Seja bem-vindo ao meu canal novamente. Quem assistiu o meu primeiro vídeo já sabe que eu era ateu e tive uma descoberta enorme da espiritualidade dentro do Santo Daime. Foi quando, na sétima vez que eu fui ao Santo Daime, eu incorporei um caboclo chamado Caboclo Sete Flechas. Dali, toda uma realidade se abriu para mim e eu fui buscar essa realidade da forma correta, dentro das tradições de Umbanda, dentro do templo de Umbanda, na minha cidade aqui. Só que a gente sabe que tudo que é novo causa um certo espanto, um certo medo e, e a gente acaba ficando com o pé atrás, né? A gente acaba ficando um pouco cismado, tal, apesar de que dentro lá a energia era maravilhosa, tudo o que aconteceu comigo dentro do Santo Daime. Eu saí de lá como que flutuando na sétima vez que eu fui nessa incorporação. Ainda assim era algo estranho, né? Algo que eu não tinha conhecimento. E o que eu fiz, eu fiquei cerca de um ano e meio mais ou menos após isso, buscando informações na internet sobre o assunto, buscando sobre essas entidades, sobre o que era Umbanda. Eu estudei o que eu poderia estudar por fora, né, fora do templo, assim, com vídeos de sacerdotes, com vídeos de médiums, com vídeos de incorporações, para eu poder entender o funcionamento da Umbanda, né? Então, lá eu notei que a Umbanda, os orixás, eles tinham correspondências de cores, eles tinham correspondência, eles tinham energias, cada um trabalhava de uma forma e tinham falanges, e cada um era um tipo de cura, e era um tipo de trabalho, e entre os Exus, dali que eu fui conhecer os Exus de verdade, através desse estudo, porque lá no dia, na primeira vez, eu fiquei meio que com bastante medo, né? Porque se falava muito que Exu era coisa do diabo e tal. E eu fui buscar desta forma, foi a forma que eu encontrei de buscar as informações sobre os orixás e as entidades. Mas como tudo, hoje eu entendo que não há acaso, para mim não existe acaso. Existem sincronicidades do universo, ele encaminha e ele molda e mexe com a manta da realidade, ele mexe com as forças da realidade, molda a realidade para poder chegar onde quer chegar com o que é necessário, né? Então, eu como designer gráfico, eu fui chamado para fazer uma campanha de um prefeito aqui da cidade. Eu ia fazer a campanha toda, né? Todas as artes da campanha. Dentro dessa campanha, tinha-se o pessoal da diretoria da campanha, pessoal de vídeo e tal, e tinha-se alguns jornalistas que trabalhariam dentro da campanha. Neste momento, dentro da campanha, eu conheço quem seria o meu pai de santo durante alguns anos dentro da Umbanda. E conversando sobre o que havia acontecido comigo, em primeiro instante, ele falou que dirigia o centro e conforme o tempo foi passando, ele até me convidou, meio que de forma mais informal, a ir a um dia lá para eu conhecer como era uma gira de Umbanda, né? E eu acabei indo, né? Depois desse tempo todo, eu falei, eu tenho que resolver isso, eu tenho que conhecer, porque eu já estava ficando meio apaixonado com isso, mas sem ter experimentado a vida dentro da Umbanda, dentro de um templo, né? Eu senti só um pouco do que era aquilo. E resolvi um dia ir lá nessa gira. Enquanto eu me desenvolvia com as entidades de Umbanda e fazia minhas obrigações, eu num desenvolvimento muito rápido, porque eu caminhava com a ayahuasca já em outro local, não o primeiro, né? Eu já estava em outro local e ali eu já estava trabalhando com a ayahuasca ali, junto com a Umbanda, porque
estava me desenvolvendo muito rápido, eu estava sonhando muita coisa, eu estava recebendo muita intuição. Os guias falavam comigo de uma forma que eu não via os outros que desenvolviam junto comigo ter esse mesmo canal assim tão aberto. Então, mas aqui eu quero deixar um adendo antes que eu me esqueça, porque no primeiro vídeo eu acabei esquecendo. A ayahuasca, ela é uma medicina muito perigosa. Eu não recomendo para pessoas que tenham problemas psicológicos, para pessoas que têm histórico de esquizofrenia na família, para pessoas que tomam algum medicamento. Este é o meu caminho. Eu recebi o chamado e não estou aqui recomendando que se faça isso, nem que se ande como eu andei. Aqui eu tenho que deixar muito claro isso. Este é o meu caminho espiritual. Aconteceu comigo e eu não sou responsável de recomendar este tipo de caminho para ninguém desta forma. Se um dia você quiser ter um contato com essa medicina sagrada, essa medicina milenar, procure casas sérias, com CNPJ, com tudo regulamentado, com pessoas muito sérias mesmo, e sempre com uma anamnese ou talvez com um laudo médico, para que você possa ter essa experiência da maneira correta, sem sofrer nenhum dano, porque a ayahuasca ela pode causar danos irreversíveis em pessoas com problemas psicológicos. Nisso tudo eu recebendo as mensagens do caboclo que eu deveria continuar o processo com a ayahuasca e e continuei, né. Eu achei algo maravilhoso, parecia que já ressoava comigo há outras vidas, sabe. Parecia que eu já entendi, eu tinha uma facilidade enorme, tanto que eu recebi a medicina, já logo chegava a força e eu tinha contatos com seres de vê-los mesmo, assim. De conversar e de sentir mesmo de forma muito grande, sabe. Mas as realidades fora dessa nossa dimensão, assim. E eu lembro que uma noite a gente foi fazer um trabalho, e eu tomei o chá. E isso que eu vou contar aqui, gente, é uma experiência minha, não espero que acreditem, não tem problema nenhum, é uma experiência minha, eu conto de todo o coração, eu não preciso mentir. Mas é uma experiência, uma evidência anedótica, é algo que aconteceu comigo, se quiser acreditar, tudo bem, mas eu quero demonstrar como a espiritualidade age. E quando você está num caminho que você tem que obedecer, porque se você tem alguma missão, você tem que obedecer essa missão. Tomei o chá e eu estava em posição de lótus, a força chegou e, tipo, do nada, eu com as pernas cruzadas, né, em posição de lótus, do nada eu começo a ver símbolos hindus subindo ao meio de um fogo e eu comecei a sentir muito calor e subindo aqueles símbolos e minhas mãos começaram a ficar meio que dançando, minha cabeça dançando, e eu sentado, né, daí comecei a ver 2 serpentes entrelaçando entre mim, nas minhas costas, subindo algo que eu estava quase surtando, porque parecia que estava me cozinhando nas minhas costas, na minha espinha, sei lá. E eu vendo as serpentes subindo e aqueles símbolos hindus, aí meu irmão, eu apavorei demais, eu me apavorei demais e abri os olhos, né. Abri os olhos e foi só eu abrir os olhos, eu comecei a vomitar muito. As medicinas indígenas, na verdade, se você bater de frente com elas e não aceitar o que ela tem para trazer de cura, ela acaba, fazendo você ter a catarse ali, né. Porque é até o propósito dela, né, fazer a limpeza, ela faz um escaneamento primário e depois ela vem curando aquilo que vem te ajudando a curar, na verdade, aquilo que precisa ser curado. E eu surtei ali, né, entre aspas, né. Eu entrei meio que em desespero, abri os olhos e falei: "Não quero isso mais, nunca mais eu tomo isso", como foi a primeira vez lá. "Nunca mais eu tomo isso", e eu não com tanto tempo de conhecimento com ela, eu ainda não tinha tanto conhecimento com ela como eu tenho hoje, né. E eu entrei em parafuso, meu irmão.
Aí a coisa pegou, a partir dali o negócio ficou brabo. Eu tava com a roupa toda branca, com a camisa e uma calça, e tinha um ventilador do lado assim, e eu passando muito mal. E eu falei que eu não ia mais tomar aquilo mesmo, que dali encerrava meu caminho com isso, porque foi muito desesperador pra mim assim. E eu escuto a voz do caboclo Sete Flechas falando comigo que eu não tinha que fugir da minha missão, que eu deveria voltar para o meu lugar e continuar o trabalho, porque eu estava recebendo um presente muito grande e eu estava desfazendo desse presente que eu estava recebendo. Era um presente muito grande, assim que ele disse, né? Hoje eu entendo, eu acredito que seja a Kundalini, que eles falam, a Kundalini, mas não tenho certeza disso. Eu só acho que é pelos os efeitos, né, e pelos símbolos que eu vi nessa experiência. Mas eu rejeitei a ordem do caboclo, né? Eu rejeitei a ordem do caboclo e eu não queria mais aquilo, não. Não foi uma imposição do caboclo de certa forma, foi mais uma bronca, sabe. Eu lembro disso, que não foi algo que: "Ah, você é obrigado a isso", não. Mas foi como uma bronca, assim, e que como eu já estava dentro do caminho que eu deveria estar, que já eram a vida inteira eu fora do caminho, numa vida totalmente errada, ele falou: "Agora que você está dentro do caminho, você vai continuar o seu caminho, volte para o seu lugar e faça isso". Eu retruquei mais uma vez, umas 2 vezes, e falei com ele que eu iria tomar banho, que eu iria tomar banho. Ele retornou para mim a voz e disse: "Se você ir, eu vou desligar a luz". Só que falei: "Não, isso não acontece, né". Mas eu passando muito mal, eu falei: "Não, eu não quero isso mais, eu vou tomar banho, eu vou lá tomar banho". Aí o que que eu fiz? Eu tirei a camisa que eu estava, a camisa branca, e isso eu estava com a força, tá, gente, eu estava no começo do trabalho ali. Eu tirei a camisa branca e falei com ele que eu ia ligar o ventilador, porque eu estava passando mal, né, demais. Eu falei: "Vou ligar o ventilador aqui que eu tô passando muito mal". E ele voltou e falou comigo: "Se você ligar o ventilador, eu vou desligar a luz". Só que eu não obedeci de novo e fui ligar o ventilador. Gente, por Deus do céu, e eu não vou jurar, mas eu tô te falando de coração mesmo. Falo pela minha espiritualidade, falo pela minha fé e pelo meu caminho. Quando eu liguei o ventilador deu 2 voltas só e acabou a luz toda da casa e desligou tudo. A casa inteira desligou. Aí eu tinha uma pessoa junto, eu daí um pouco de tempo eu comecei a entrar em desespero, porque o que ele falou tinha acontecido e eu não sabia que poderia acontecer algo assim desta natureza, desse jeito assim. Eu perguntei à pessoa que estava do lado, falei: "A luz da casa desligou". Aí a pessoa falou: "Não, cara, caiu a luz toda da cidade inteira caiu, não tem luz em lugar nenhum". E eu saí pra fora pra olhar, passando mal ainda, saí pra fora na beirada do muro, assim, pra olhar, e não tinha luz na cidade. Aí eu entrei em desespero, que merda que eu fiz, né, que eu não sabia que vinha pra matéria, que acontecia isso na matéria da forma como aconteceu. Entrei num desespero, acho que foi talvez um dos maiores da minha vida, assim, porque eu pensei que eu tinha feito uma merda muito grande e que eu ia, sei lá, eu ia ter um problema muito sério, né, com isso. Depois eu fui saber no outro dia que tinha acabado a luz em várias cidades e na cidade natal que eu nasci, né, na minha cidade natal. Acho que faz parte a mesma coisa, né, então não é que acabou lá só e acabou na minha cidade, né. Eu não acredito de maneira alguma que a minha mente que causou o colapso da rede elétrica, né, até porque eu estava tomando era bronca, jamais em momento nenhum eu vou ter o ego de dizer alguma coisa desse tipo, pelo tamanho da minha pequenez, mas também da minha grandiosidade, né.
porque somos o todo e somos pequenos na humildade e somos grande em ser o Criador em si, né? Manifestado e experienciando a sua criação. O que eu tenho para mim vem de Jung, né? A questão da sincronicidade, porque os guias, eles não estão presos na matéria e nem no tempo, né? Então, com certeza o guia já sabia e encaminhou todo o processo para que eu tivesse uma grande lição ali no momento exato. Agora, também, como entender que ele ia saber que eu ia desandar ali, não ia respeitar a ordem até bater certo naquele milissegundo ali de eu desligar de eu ligar o ventilador. Eu não sei de verdade explicar isso ainda, mas se alguém souber, deixa aqui no comentário, porque pode acrescentar para mim, posso, né, pesquisar mais sobre isso, mas até agora o que me cai são as sincronicidades, né, da mente fazer essa união com outra dimensão e colapsar. Quando quando acontece isso que eu vou olhar que acabou a luz na cidade toda, ele manda eu retornar para o meu lugar, porque eu deveria continuar o meu trabalho e obedecer a minha missão. E aí, como eu estava com medo imenso, eu coloquei minha blusa e fui deitar para fazer o meu trabalho ali. Dali eu já parei de passar mal, assim, mas estava com muito medo ainda. Eu me lembro que de alguma forma eu deitei em posição fetal. Quando eu deito em posição fetal, eu olho para os lados, eu vejo muitos ursinhos de pelúcia, né, ao meu redor. E ele fala para mim: "Vê aí como você está se comportando". Eu estava me sentindo uma criança, né? Era uma criança ali com um medo gigantesco daquilo. Aí, dali em diante, eu tenho muitos ensinamentos de amor e uma mensagem que foi clara para mim é que eu falei com ele que se um dia eu iria trabalhar com a medicina, porque dentro de mim eu sentia muita vontade de agora querer também ajudar os outros, né? Só que eu não estava preparado disso, isso eu sei, né? E ele falou comigo que eu iria sim trabalhar com essa medicina, mas que eu seria preparado. E sou grato infinitamente ao Caboclo Sete Flechas, né, ao qual eu sinto muita falta e eu devo contar depois mais em outros vídeos pra frente, eu vou contar o porquê eu sinto falta dele. Eu continuei no centro de Umbanda e dali eu me desenvolvendo muito rápido, eu comecei a chamar um pouco de atenção de algumas pessoas que de certa forma eu não sei o que que foi, se foi uma inveja ou algo desse tipo. E, gente, não tô falando por ego, por favor. Não é isso, tá? Mas quando você tá num lugar e você se desenvolve mais, algumas pessoas do lugar vão começar a querer te atacar ou vão ficar meio assim com você diferente. E eu comecei a receber ataques de pessoas, ataques espirituais de pessoas de dentro do centro, pessoas que já eram antigas dentro do centro, pessoas que eu respeitava, pessoas que eu gostava, pessoas que eu fiz de tudo para estar junto. Eu comecei a receber ataques dessas pessoas. E o caboclo falou: "Você vai sair daqui e aqui finaliza o seu caminho neste lugar aqui". Eu falo a questão de ego, porque às vezes a gente vai contar os nossos relatos, as nossas experiências e alguns fenômenos, e parece que a gente está querendo se mostrar, e em momento nenhum é isso. E eu deixo claro aqui. Eu acho muito interessante, porque em cada coisa, em cada coisa dessa, cada fenômeno, a gente tira lição. Eu tirei as minhas, e outras pessoas que vão ouvir com certeza vão tirar as delas, não que seja da mesma forma, mas vão tirar algum ouro desse meio aí. Eu ainda assim eu sinto gratidão pelo centro, né? Eu ainda tenho contato com o Pai de Santo. Eu gosto muito desse Pai de Santo ainda, mas o caminho ali terminou e eu não tinha como mais ficar, porque sinceramente, quando você confia
e acontece algo desse tipo, o mais saudável que deve ser feito é se retirar e ficar distante, sabe? Dali eu fui para outra casa para tentar continuar, mas pelo visto o meu caminho com a Umbanda ele terminou. Eu tô contando aqui um pedaço, gente. Eu tenho muito relato de Umbanda, tenho muito relato mesmo de Umbanda do que eu vivi dos anos na Umbanda. Mas eu fui para outra casa e a pessoa que estava à frente da casa, ela não condizia com a verdade que a Umbanda traz, com a harmonia que a Umbanda traz, com a caridade que a Umbanda traz, e eu acabei pensando, pô, eu não tenho como uma pessoa dessa me guiar, porque no final das contas ela é pior do que eu, que estou aqui querendo me melhorar. E eu termino a minha caminhada dentro da Umbanda desta forma, assim. Eu saio, termino dentro de templos, né? Eu continuo trabalhando com a linha de Umbanda, mas sem incorporação, que nos outros vídeos para frente eu vou contar como funciona isso, que é trabalhar com a linha de Umbanda, mas só com eles ali e sem incorporar, porque isso aconteceu comigo. No quem continuar no canal e tiver a vontade de entender, de conhecer, vai saber como funciona esse tipo de coisa, né? Quando eu termino o trabalho dentro do templo, eu penso, como que eu vou fazer agora, né? E se ouve muito de que não pode receber os seus guias em casa, que você não pode fazer as coisas em casa. Só que eu tinha o meu preparo e sempre pela coragem e a intuição e a força de vontade de continuar a minha estrada, meu caminho, sem depender de mediadores de vez assim. Eu continuei meus trabalhos em casa sozinho, não estava atendendo ninguém, mas mantinha os meus ancestrais, a minha espiritualidade ativa em casa. Eu recebia meus guias em casa, eu tinha minhas firmezas. Eu nunca tive problema algum, muito pelo contrário, só foi crescimento, até chegar um momento que os guias vão se despedir de mim. E isso eu vou contar nos próximos vídeos e mostrar a vocês que existe um limiar, e quando você atravessa este limiar de onde uma espiritualidade atua, ela se despede e você passa a atuar com outras espiritualidades, mas que continuam trabalhando contigo de uma outra forma naquele mesmo aspecto que ele trabalha aqui, né? Na sua especialidade, aliás. Então, esse é um pequeno relato, um vídeo ficou até um pouco grande, mas é um pequeno relato de como a espiritualidade ela atua. E se você estiver dentro de um caminho que é um caminho seu e você tem realmente certeza disso, obedeça e siga seu caminho legal, porque é o melhor para sua vida. Não é questão de imposição, mas é o que veio para fazer, então faça. Não fuja, porque ao perigo até de acabar a luz de uma cidade inteira, como foi comigo, né? Então eu agradeço todo mundo que estiver aí, um forte abraço e até a próxima.